Diz assim, a minha versão diz assim, 1 Reis 2, versículo 1. Fala os últimos conselhos de Davi a Salomão. Louvado seja Deus. Coisa boa é receber conselho de pessoas sábias, né? Quando a gente está passando por um momento de luta, dificuldade, né? Às vezes, que nem a Maria estava falando aqui a respeito de um conselho que ela recebeu algum tempo atrás, ela não teve entendimento no momento, né? Mas hoje ela consegue entender o que o Espírito Santo de Deus falou naquele tempo, né? A palavra de Deus diz que o que ele faz hoje, muitas das vezes nós não entendemos, né? Nós não compreendemos o que ele está fazendo hoje, mas lá na frente nós vamos entender aquilo que ele fez hoje, que às vezes nós até achamos que não estava bom, que não era certo, mas nós vamos entender lá mais na frente, né? Que ele disse que ele é quem sabe os pensamentos que pensam ao nosso respeito, né? São pensamentos de paz. Diz assim, quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu um conselho ao seu filho Salomão. Davi disse: está chegando o dia da minha morte, portanto seja corajoso e seja homem. Faça aquilo que o Senhor seu Deus manda e obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será bem sucedido, onde quer que for e tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá promessas que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel, enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Então aqui a palavra do Senhor está falando que Davi já estava chegando os dias da morte de Davi, já estava velhinho, né? Tinha cumprido, né, o seu propósito aqui na terra, para o qual ele foi chamado, né? Como Paulo disse, combateu o bom combate, guardou, né, a fé, né? Então ele chamou Salomão para um particular. Salomão seria o seu sucessor, né? E ele chamou ele Salomão: eu tenho uma promessa sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a nossa descendência. E o conselho que eu deixo para você: primeiro, seja forte, seja homem, seja corajoso, seja obediente. Faça tudo que o Senhor Jesus deixou na lei de Moisés. Tudo que a lei nos manda fazer. Então, obedeça a lei. Se você obedecer a palavra do Senhor fielmente, não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, essa promessa que o Senhor disse, que enquanto nós estivéssemos obedecendo, não faltaria um rei sobre a nossa família, irá se cumprir. Então aqui eu vejo uma promessa, os conselhos de Davi, mas tem um se obedecer. Às vezes as pessoas vêm para a igreja, vêm para a casa do Senhor, e eles começam a receber promessas de Deus, né? Aí muitos às vezes se frustram, muitos saem da igreja, muitos desviam dos caminhos do Senhor, como a Maria falou aqui no começo. Por quê? Porque vem para a casa do Senhor, o Senhor começa a fazer promessas, mas daí vem as lutas, vem a dificuldade, e aí as pessoas muitas das vezes não obedecem o que a palavra nos manda fazer. Vem para a igreja de domingo a domingo muitas das vezes, mas o Senhor está dizendo: não faça isso que é pecado, fecha as brechas, foge da aparência do mal, desvia dos caminhos tortuosos. E as pessoas estão ali, continua fazendo tudo errado, continua praticando os mesmos erros, continua nas práticas do pecado, e aí muitas das vezes se questiona por que às vezes Deus ele não cumpriu a promessa. Mas por quê? Porque ele diz: se vocês continuarem obedecendo fielmente ao Senhor, como ele falou como Davi falou aqui para Salomão, ele disse assim: portanto seja corajoso e seja homem, faça aquilo que o Senhor Deus manda, obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim você será o que? Bem sucedido, onde quer que você for, e tudo o que fizer. Se você obedecer os mandamentos do Senhor, você será bem sucedido. Mas esse bem sucedido aqui, que ele está falando, não é somente na vida secular, não. Claro, vamos sim. Não é somente na nossa finança, não é somente ter um casamento abençoado, não é só isso. Porque a palavra de Deus diz que
Se nós buscar em primeiro lugar, obrigado, Maria. Se nós buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, todas as demais coisas, ele diz que acrescenta na nossa vida. Ele acrescenta. Ele vai acrescentar em saúde, ele vai acrescentar em um casamento abençoado, ele vai acrescentar em uma finança, ele vai acrescentar em uma vida espiritual abundante, que é o principal. Nós estamos aqui, na realidade, o propósito de Deus, dele ter morrido, mandado o seu filho para morrer por nós, não foi para dar coisas para nós. A real sentido dele ter mandado o seu único filho para morrer por nós, foi para que nós tivéssemos direito à nossa salvação. Essas outras coisas ele vai acrescentar. Acrescentar quer dizer que o principal é quando nós tivermos uma vida de renúncia, uma vida de obediência, fugindo da aparência do mal. E Davi falou para Salomão: olha, Salomão, enquanto você estiver obedecendo o Senhor, as leis e tudo que o Senhor Jesus manda, você vai estar recebendo a promessa que o Senhor Jesus fez para mim e para os meus descendentes, que não faltaria um rei sobre a nossa família, ou seja, a nossa família seria abençoada e bem sucedida. Ele diz aqui: se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, e ele cumprirá as promessas que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel, enquanto obedecesse cuidadosamente, fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Porque não basta somente nós servir o Senhor, mas tem que servir de coração, tem que servir com toda a nossa convicção, com toda a nossa alma, colocar todo o nosso esforço para servir o Senhor. Ele diz que o reino dos céus é tomado por garra, é tomado por briga, é tomado por esforço. Hoje eu estava lá na loja, vendo um videozinho que o Vinícius mostrou para mim. É uma coisa interessante, mas para a gente ver que até os animais, um gavião desceu para comer uns pintinhos de uma galinha. Menina, essa galinha, ela partiu para cima desse gavião, mas ela partiu por cima, ela matou o gavião com o bico. Matou. Para fazer o quê? Para defender os seus filhotezinhos. Você viu? Então, olha, quando o Senhor diz: ah, Israel, Israel, se vocês soubessem, como ele guarda os seus filhos, que somos nós, como uma galinha guarda os seus pintinhos debaixo das asas, assim ele quer guardar os filhos dele aqui nessa terra. Olha o amor dele por nós, meus irmãos. Muitas das vezes nós estamos ali fazendo as coisas tudo errada, estamos praticando tudo que contrário que a palavra nos manda, e ele está ali enviando pessoas para ir até nós, ele está enviando alguém para falar para nós. Ele diz: eu estou à porta, estou batendo. Ele envia alguém para nos dar um conselho. Ele havia, olha, Maria, quando eu conheci Maria, ela era muito menina na fé, tão imatura, mas ela era muito religiosa, ela não faltava culto. Mas ela de fato, hoje ela pode dizer: hoje eu não conheço Deus só de ouvir falar, hoje eu conheço Deus de passar mesmo no estreito com Ele e saber que é Ele que me dá a vitória. E assim tem todos nós um dia tivemos nesse patamar. No começo da minha fé, eu não sabia de nada e ainda sei muito pouco. Mas tudo que a gente vai ouvindo na casa do Senhor, tudo que a gente vai ouvindo alguém dando um conselho, a gente começa a aprender com o Senhor e a gente começa a entender que Deus, Ele pede tão pouco de nós. O que Ele pede de nós é somente obediência. Ele disse aqui, ó, aqui em Josué 1, ele diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora. Passa este Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés tenho dado, como eu disse a Moisés. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente esforce e tem muito bom ânimo, para te teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou.
e dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que te prudentemente te conduza por onde quer que andes. Ou seja, essa palavra está falando de novo de conselhos. Lá atrás, aqui era Davi dando conselho para o seu filho Salomão. Aqui já é o próprio Deus falando com Josué. Moisés havia morrido. Moisés foi um grande homem de Deus, um homem que foi chamado por Deus para ser o libertador de Israel, para tirar o povo que estava cativo no Egito. Deus levantou aquele homem com uma grande chamada, e Moisés tira o povo do Egito, começa a andar com aquele povo, e no meio daquele povo estava lá Josué, aprendendo com Moisés. Tudo que Moisés fazia, Josué era sedento para aprender, que futuramente Josué seria o quê? O sucessor de Moisés. Aqui, Davi sabia que Salomão seria o seu sucessor, né? Seria o rei após Davi. E a palavra está dizendo que o próprio Deus, quando Moisés morreu, Josué ficou abatido, ficou desanimado, ficou triste. Creio eu que ele pensou, meu Deus, e agora? Agora Moisés, ele era quem sabia de tudo, eu não sei de nada, o que é que eu vou fazer agora? E o Senhor, ele bradou dos céus, ele disse: olha Josué, te levanta, quem morreu foi Moisés, eu sou contigo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué, mas te levanta, pega esse povo, atravessa esse Jordão, mas eu tenho um conselho para te dar: não te desvia nem para a direita, nem para a esquerda, não aparta o teu coração da lei que Moisés deixou, das palavras, da minha palavra, não te desvie dessa palavra, não desvie o teu coração, para que tu venha ser bem sucedido em tudo aquilo que tu colocar as tuas mãos, onde tu pisar os teus pés, tudo onde tu entrar, aonde tu sair, tu será bem sucedido e tu serás abençoado. Isso foi uma promessa que Deus deixou para o próprio Deus, falando para Josué: Josué, tu serás bem sucedido, eu serei contigo, aonde tu for eu serei contigo, mas toma cuidado, não aparta de ti as minhas palavras, não tira do teu coração as palavras dessa lei, para que tu não venha perder a promessa que eu tenho para ti. Então nós temos que entender que a promessa de Deus ele faz para todos nós, mas Deus ele não tem a obrigação de cumprir uma promessa, da qual nós não temos cuidado de guardar essa palavra que ele nos deixou, porque ele faz a promessa, mas a promessa para se cumprir nós precisamos estar em obediência. Muita gente vem para aqui para a igreja, termina o culto, vem aqueles pregadores que revelam o profundo e o escondido. Às vezes Deus já falou na palavra, Deus já usou profeta para muita gente, não usou para todos. Aqueles que Deus não usa para todos, eles vêm para a fila, porque eles querem que o profeta fala, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, sendo que a maior profecia está aqui nas Escrituras Sagradas. Mas nós temos preguiça de vir para as Escrituras. Quantas vezes nós estamos ali, sozinho ali, nós às vezes numa angústia: Senhor, me dá uma palavra, nós dobra nosso joelho. Na hora que nós se levantamos, o Espírito Santo abre a palavra, está lá a palavra. Tem uma passagem que diz aqui em Isaías 62, eu vou até ler para vocês essa palavra, não sei porque que o Senhor me trouxe essa palavra agora. Foi uma palavra que Deus falou comigo há anos atrás, quando eu estava no começo da minha fé, porque é uma turbulência na vida da gente, é uma batalha terrível, é a batalha do bem contra o mal, e vem aquele bombardeio na mente da gente, o diabo bombardeando a mente da gente: você não vai conseguir, você não vai dar conta, olha, quando você estava lá no mundo era muito melhor, você tinha meio mundo de amigos, olha, quando você estava lá, você tinha isso. Tudo mentira do diabo, tudo mentira de Satanás. Porque nós vem para cá, mas como a Maria falou, ele não quer perder nós, ele fica lutando, bombardeando a nossa mente o dia inteirinho, colocando amizades do mundo para tentar nos tirar da presença do Senhor. E eu estava lá em casa numa angústia, numa agonia: Senhor, por que o Senhor tirou todos os meus amigos de perto de mim? Senhor, o que está acontecendo? Olha, eu estava num desespero, e o Senhor me deu essa palavra de Isaías 62. Eu quero ler com os irmãos. É Isaías 60. É Isaías 62. Eu amo Sião e por isso não me calarei. Olha que promessa que Deus me fez, meus irmãos. Por isso não me calarei, não descansarei, até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como a tocha acesa.
Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome. Olha que Deus me fez. Em nome que o nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, o seu Deus. Nunca mais chamarão de abandonado. Olha que promessa que Deus me fez. A sua terra não será mais chamada de arrasada. Você será chamada de minha querida. A sua terra de minha esposa, pois o Senhor está contigo. Como você e a sua terra será, e a esposa dele, assim como a moço casa com sua noiva, também aquele que construiu, casará com você. Essa foi a promessa que Deus me fez. Tem outras versões aqui, que fala assim, enquanto não sairá a tua justiça, porque irmãos, era tanta guerra, era cobrador em cima de mim, era tanta afronta, era perseguição, era ameaça de pessoas, porque na hora que eu vim para Jesus, muitas coisas erradas que eu fiz no mundo, e era ameaça, pessoas me ameaçando por telefone, e eu nos pés do Senhor, e Deus me fez essa promessa. Eu não me aquietarei, eu não me calarei, enquanto não sair a tua justiça. Como o sol brilha, assim tu brilhará, e assim os reis saberão que eu sou Deus na tua vida. Então Deus me fez essa promessa. Essa promessa, Deus não fez só para mim, Deus fez essa promessa para mim e para você, que está aqui nessa noite. Eu quero te dizer que Deus, Ele não nos abandona em momento nenhum. Ele não nos esquece nem por um momento. Mas nós temos que ter uma convicção de quando nós estamos lá no mundo, nós não temos essa visão que nós temos aqui. Mas a partir do momento que nós estamos na casa do Senhor, que nós conhecemos a verdade, Ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós só vamos ser libertos quando nós pegar essa palavra e começar a comer essa palavra, começar a tirar momento com Deus, no joelho, na oração, tudo aquilo que nós quiser de Deus, Ele nos entrega. Basta tão somente nós prostrar nos pés dEle, dizer, Senhor, eu sou dependente de Ti, eu não tenho a quem recorrer, mas eu tenho a Ti. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, eu quero contar um pequeno testemunho, para vocês saberem o que é esse Deus. Ele é capaz de fazer, quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Olha, vai ficar o nosso comércio fechado amanhã, segunda e terça. Eu tinha 2 compromissos altos para cobrir. E ontem eu disse assim, Deus, eu preciso mandar uma quantia X para uma fornecedora que começou a me fornecer mercadoria agora. E eu não tenho, aí o inimigo já começou a querer bombardear minha mente. Digo, dia 20 eu tenho um cartão de crédito, um valor muito alto, eu também não tenho esse dinheiro. Aí veio querer bater aquela coisa, eu digo, Senhor, eu não tenho, mas eu sei que o Senhor tem para me dar. Ainda que o Senhor tenha que ir lá em um cliente meu e fazer uma compra antecipada para me entregar depois que passar o feriado de carnaval. Para mim parece loucura, para qualquer um de nós parece loucura, mas esse Deus que nós conhecemos, que nós servimos, esse Deus que é Deus que faz essas loucuras e muito mais. Quando foi ontem, eu estava lá em casa, em julho, quando eu fui para o Maranhão, eu tenho um sobrinho meu, que uma época pedi uma mercadoria para ele ficou me devendo 2.000 e poucos reais. Quando eu fui em julho para o Maranhão, ele estava lá, ele disse, minha tia, agora em fevereiro eu vou lhe pagar aquele dinheiro. Estava quanto? Estava uns 2.000 e pouco, ele disse, eu vou lhe dar 3.000. Eu falei, tá bom, meu filho, amém. Mas só que eu não acreditava, sabe? Eu já prometeu tantas vezes, mas só que tem uma semana para cá, eu sonhei 2 vezes em seguida. Eu falando para alguém, o fulano vai me pagar aquele dinheiro assim, assim, assim. Quando foi ontem, ele me ligou. Tinha uma chamada, eu olhei, disse, tia, eu vou depositar R$1.000 para a senhora, porque mês que vem eu deposito mais. Pode ser? Eu digo, meu Deus do céu, que glória é essa? O cartão de crédito eu não tinha um centavo para cobrir. Deus entrou com a providência. Esse dinheiro eu já tinha como perdido, irmãos. Mas sabe o que é isso? Isso é a mão de Deus. Isso é o favor de Deus em nossas vidas e nós não merecemos. E ele depositou isso ontem. Eu fui para aquela loja hoje, não tinha ninguém naquelas galerias. Eu saí e disse, Deus, hoje eu tenho uma meta. Eu preciso de R$1.000. Sabe quanto que Deus mandou hoje, naquele dia? Deus mandou R$1.500. Porque eu pedi 1.000, mas Ele mandou mais. Sabe para quê? É para mim saber que Ele é Deus na minha vida e que eu sou literalmente dependente dEle. Entenda uma coisa, meus irmãos.
Quando a gente é dependente de Deus e que a gente decide largar tudo lá fora para viver no centro da vontade desse Deus, tem dias que parece que loucura, porque se eu contasse isso para alguém que não é espiritual, se eu dissesse assim, eu estou com esses 2 compromissos altos para cobrir, mas eu tenho certeza, com loja fechada, Deus vai prover, uma pessoa que não é espiritual, ele ia dizer assim, coitada, tá louca, o comércio vai ficar fechado, hoje não vai dar ninguém naquela 44, e de onde vai vir esse dinheiro? Eu não quero saber, eu confio no meu Deus, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei como é que está a minha vida na presença dele. Tem uma passagem lá em Samuel, se eu não me engano, é em Samuel 3:19, que diz que Samuel ele tinha um grau, um nível de intimidade tão grande com Deus, que nenhuma das palavras de Samuel caía no chão, minha gente. Tudo que Samuel falava para Deus, isso aqui acontecia, era batata. Samuel falava para Deus isso e acontecia. Por quê? Porque Samuel ele tinha um grau, um nível de intimidade com Deus, que tudo que ele abria a boca era selado no mundo espiritual. E esse mesmo poder o Senhor disse que deu para nós. Ele disse, eu já vos dei. Deu, não foi só para Samuel, não foi para Davi, não foi para Salomão, não foi para Moisés, não foi só para Abraão. Não, ele disse, eu vos dei poder e autoridade. Esse poder está sobre mim, está sobre você. Basta somente nós abrir essa boca linda que Deus nos deu, colocar nossa boca no Pai e dizer, Senhor, a minha vida é tua, eu entrego a minha vida nas suas mãos, eu confio em ti, eu ainda faço isso, eu ainda estou pecando nisso aqui, Senhor, mas o meu desejo não está mais nisso, eu não quero mais viver pecando nisso, eu quero fugir desse pecado, me ajuda, porque eu sozinho não dou conta, porque o Espírito Santo, ele é o nosso melhor amigo, e para ele nós pode rasgar o nosso coração, e dizer para ele todas as nossas verdades, verdades essas que talvez nós não tenhamos coragem de contar, talvez para a esposa, para o esposo, para o filho, e talvez nem para o nosso pastor, talvez nós não tenhamos coragem de contar, mas para esse lindo, maravilhoso Espírito Santo, nosso amigo, você pode jogar uma cara no chão e dizer, Espírito Santo, olha, eu tenho esse pecado ainda, eu tenho essa fraqueza, eu ainda pratico isso, mas a partir de hoje eu quero abrir o meu coração e te dizer que tu tens liberdade de entrar aqui dentro e tirar toda a mobília velha e colocar a mobília nova. Eu te dou liberdade para o Senhor entrar e mudar a minha vida, mudar a minha história, mudar meus pensamentos. Espírito Santo, me dá uma mente de Cristo, me dá um coração segundo o teu coração. Irmão, sabe qual era a loucura que eu fazia quando eu estava buscando a Deus no começo da minha fé? Eu pegava essa Bíblia e botava bem assim na minha cabeça, ficava andando no apartamento desse. Senhor, enfia essa Bíblia todinha na minha cabeça. Espírito Santo, enfia essa Bíblia todinha na minha cabeça. Aquilo eu pensava que era loucura. Mas sabe o que foi que Deus falou um dia quando eu cheguei na igreja, usando uma profetisa? Ela disse assim, mulher, eu vejo Deus me mostra que Deus já fez muita coisa na tua vida, tirou a braveza, tu era muito brava, Deus tem te dado dom disso, Deus tem te dado discernimento disso, Deus tem feito isso, Deus tem feito aquilo, e eu tinha uma mania, eu estava começando a pregar a palavra, toda vez que eu subia no altar eu dizia assim, irmãos, eu não sou pregadora, e nesse dia Deus usou aquela profetisa e disse assim, Deus manda te dizer, que tu nunca mais digas que tu não é pregadora, porque Deus manda te dizer que tu é pregadora sim, e ela saiu e voltou de novo, disse, tem mais, Deus manda dizer que a tua chamada é de pregadora do Evangelho, voltou de novo, disse, mulher, eu vejo uma Bíblia viva entrando dentro da tua cabeça, eu vejo umas letras caminhando na tua testa, uma Bíblia viva caminhando e entrando todas as letras dentro da tua testa, sabe o que é isso, irmãos? É loucura para o homem, mas para Deus é verdade isso que eu estou falando para vocês, porque tudo aquilo que nós pedimos com sinceridade, seja o que for, se Jesus encontrar sinceridade no teu coração, tu pode ser o pior prostituto, tu pode ser o pior drogado, tu pode ser o pior filho, tu pode ser o pior esposo, tu pode ser o pior ser humano da face da terra, mas se tu jogar a cara no chão, tu disser, Deus, eu não quero mais ser isso, eu tomei nojo de ser essa pessoa, eu tenho nojo disso a partir de hoje, eu não quero mais fumar, eu não quero mais beber, eu não quero mais uma vida de prostituição, eu não quero mais uma vida desregada, eu quero viver para te adorar, eu quero viver para te servir. Quando ele encontrar sinceridade no teu coração, tu pode ter certeza que aquilo que a Bíblia diz que aquilo que é ligado na terra, ligado no céu, imediatamente o Senhor Jesus entra e muda tudo que tiver dentro de você. Mas ele disse que só vai entrar na hora que ele encontrar a porta aberta. Ele diz, eis que eu estou à porta e estou batendo. Se vocês abrirem a porta, eu entro dentro, entro e mudo tudo.
Ele entra, irmãos, ele muda toda a situação. Porque eu sou aqui, eu sou fruto de uma palavra que eu não sei no mundo espiritual. Não sei porque o Senhor está mandando eu contar isso aqui. Aramandagassora, mandagassai. Mas eu era alcoólatra, eu vivia dirigindo na contramão Pedro nas ruas de Goiânia, batendo carro, parecendo uma desequilibrada. E um dia, de tantas pessoas me convidar para a igreja, eu não dava conta de ir, porque eu bebia demais. No dia que eu prometi o dia, às vezes eu ia 3, 4 dias na semana. Quando chegava sexta-feira, eu quebrava a campanha porque eu começava a beber. E um dia eu lancei uma palavra no mundo espiritual, do jeito que eu estou conversando com vocês. Deus, se o Senhor me tirar o vício da bebida, eu vou te servir. Naquele dia, os anjos do Senhor pegou aquela palavra. E com 8 dias eu fui convidada para me participar de uma cruzada numa igreja. No terceiro dia da cruzada, dia 1º de setembro, dia 2 de setembro, dia 3 de setembro, fizeram um desafio e eu fui na frente. E naquele dia aqueles pastores disseram assim: coloca a mão na boca assim, você que tem um vício. E eu coloquei, digo, vai vomitar, vai sair daqui passando mal, mas vai sair daqui liberto. A partir daquele dia, nunca mais eu coloquei álcool na minha boca. Eu vomitava até minhas tripas. No dia que eu saí para beber, a primeira vez, quando veio a cerveja coberta de gelo, do jeito que eu gostava, não tinha gosto nem de nada. Vocês creem? Vocês creem que esse Deus que mudou a minha vida? Eu disse para minha sobrinha, eu disse: Jaciara, essa cerveja tá choca. E ela de choca até seu nariz. Eu digo: pois traga um refrigerante que eu vou beber com ela agora. Na hora que eu despejei a cerveja no copo e botei refrigerante, começou a sair espuma por tudo que era buraco que eu tinha na minha cara. Passaram 15 dias, eu saí de novo para uma balada. Cheguei na balada, cerveja onde eu passava, meus cabelos batiam aqui. Acordava de manhã, meu cabelo estava podre de catinha de cerveja. O diabo pegava o meu corpo e me levava para os botecos, porque é assim que Satanás faz. Ele não brinca. 15 dias eu saí para uma balada. Cheguei na balada, não tomava mais cerveja, porque a cerveja onde eu passava eu vomitava. Cheguei lá, o garçom: o que vai beber, madame? Eu digo: traga 2 doses de uísque cowboy. Quem sabe o que é o uísque cowboy? É quente, natural, sem gelo, sem nada, 2. Digo: vou beber esses 2 doses, vou dançar a noite inteira, porque eu amava dançar forró. E engoli, do jeitinho que eu engoli, parece que tinha caído uma soda dentro de mim. Corri direto pro banheiro, vomitei aquele uísque verde da cor de folha. Jesus dizendo: tu pensa que tu manda um dia? Eu cheguei para mudar a história, eu cheguei para mudar o cativeiro, e eu tô aqui nessa noite. Ele está dizendo que está mudando o cativeiro de pessoas aqui nessa noite. Vocês creem? Deus mudou a minha história, meus irmãos. Deus mudou meu cativeiro. Eu andava seminua nessas ruas de Goiânia. Hoje, quando eu vejo uma pessoa andando seminua, meu coração corta de dor. Quando eu vejo alguém andar com uma lata de cerveja, principalmente mulheres cambaleando no meio da rua, meu coração queima de compaixão por essas vidas. Porque eu um dia já estive lá, mas esse Deus maravilhoso me resgatou de lá. E Ele pode resgatar você, pode resgatar seu familiar, qualquer um que pedir, com sinceridade. Deus pode fazer. Vocês creem, meus irmãos?